Olá, boa tarde. Está em recesso o Poder Judiciário. Os tribunais vão trabalhar em regime de plantão até o dia 31 de janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, já antecipou alguns dos temas sobre os quais a Corte deve retomar a discussão no ano que vem. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e você vai acompanhar no Jornal da Justiça de hoje os principais pontos da entrevista que o ministro Barroso deu para jornalistas nessa quarta-feira. Vamos aos demais destaques do dia. Supremo decide que cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação que trata de devolução de recursos para a construção de presídios em São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça mantém prefeito do município de Ji-Paraná, em Rondônia, afastado do cargo. E ainda, Justiça Trabalhista afasta a aplicação de leis brasileiras em acordo firmado entre trabalhador e empresa internacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com a imprensa ontem à noite. O ministro citou algumas ações que devem ser pautadas ano que vem e fez um balanço sobre 2023. Acho que o ano começou mal e está acabando bem. Começou mal com o 8 de janeiro e as invasões aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e aqui do próprio Supremo, e aqui com um ódio muito exacerbado. Mas acho que nós estamos terminando bem, um ano bem pacificados, um tribunal harmonioso, uma pauta que avançou bastante e relações institucionais cordiais com os outros dois poderes. Mas que acho que o balanço é extremamente positivo, julgamos casos importantes. Vou falar só da minha gestão, a ministra Rosa já prestou contas da excelente gestão que fez. Nós julgamos o caso envolvendo o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e determinamos que o governo federal apresente um plano em 90 dias. A decisão foi publicada ontem, de modo que o plano virá em breve. Depois os estados precisarão apresentar os seus próprios planos. Acho que decidimos uma questão importante sobre licença paternidade, de determinar ao Congresso que em 18 meses regulamente. Pode passar assim abaixo do radar das pessoas, mas essa é uma mudança cultural muito importante na divisão social do trabalho entre homens e mulheres, e é um debate que é preciso fazer para se alcançar equidade de gênero. Aprovamos o juízo de garantias depois de muitas sessões, que vai ser uma transformação importante no processo penal. Uma outra decisão que eu considero muito importante foi a da gratuidade do transporte público no dia das eleições, porque, na verdade, o sistema acabava sendo um pouco censitário, acabava discriminando as pessoas em função de renda, porque quem não tinha dinheiro para pagar a passagem no dia das eleições não podia votar. De modo que acho que tomamos, em 2 meses e pouco da minha gestão, decisões muito importantes para o país de uma maneira geral. O ministro também falou sobre a reforma tributária. Barroso participou da solenidade de promulgação da emenda constitucional e disse que a reforma deve ajudar a reduzir as demandas no judiciário. Tem um impacto sobre o Poder Judiciário muito grande, porque o sistema tributário brasileiro é o mais complexo do mundo. E aqui não é uma figura de linguagem, é mesmo, por pesquisa documentada do Banco Central, é o que consome mais tempo. Não estamos falando de carga tributária, estamos falando do tempo que se gasta para cumprir as obrigações tributárias. É o mais complicado do mundo. Acho que essa é uma reforma que é altamente simplificadora. Eu tenho a expectativa de que ela possa diminuir a litigiosidade tributária no Brasil, que traz muita imprevisibilidade para as contas do governo, para as contas das empresas de uma maneira geral. E acho que essa foi a primeira parte da reforma, que é de simplificação. Eu acho que nós ainda precisamos continuar a reforma tributária, que é a de fazer com que o sistema seja mais justo. O sistema brasileiro é um sistema concentrador de renda, regressivo, em que a base da arrecadação está na tributação sobre consumo, que é a tributação que todas as pessoas pagam igual. Eu e o funcionário mais humilde do Supremo pagamos o mesmo imposto de ICMS, de IPI, quando fazemos uma compra no supermercado.
quando os modelos de justiça social envolvem a tributação direta, que é a tributação sobre renda, sobre capital e sobre propriedade. Barroso comentou algumas questões polêmicas que aguardam julgamento no STF, entre elas a ação que pede a descriminalização do aborto. Segundo o presidente do Supremo, este é um tema importante, mas ainda não é o momento de colocá-lo em pauta. Vou pautar em algum momento, mas não pretendo pautar em curto prazo, porque acho que o debate não está amadurecido na sociedade brasileira e as pessoas ainda não têm a exata consciência do que está sendo discutido. O que eu penso, pessoalmente, as pessoas podem ser a favor, as pessoas podem e devem ser contra o aborto, porque ninguém acha que o aborto é uma coisa boa. O papel do Estado e da sociedade deve ser evitar que ele aconteça, dando educação sexual, dando contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em uma situação desvantajosa. Portanto, eu queria deixar bem clara a minha posição. O Estado deve evitar que o aborto ocorra. A discussão que se coloca, no entanto, é saber se a mulher que teve o infortúnio de fazer um aborto deve ser presa, que é a consequência da criminalização. Portanto, eu tento levar à sociedade a consciência de que ser contra o aborto é diferente de achar que a mulher que precisou fazer deve ser presa. Que nenhum país desenvolvido do mundo criminaliza. Nem a França, nem a Inglaterra, nem o Canadá, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal, porque não é uma boa política pública. A criminalização prejudica imensamente as mulheres pobres, é uma crueldade. Já sobre a discussão em torno da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, Barroso afirmou que a medida é importante para garantir um tratamento igualitário entre pobres e negros. Para pobres e negros. Ele explicou, no entanto, que o Supremo está apenas regulamentando uma situação que já foi estabelecida pelo Legislativo. Quem despenalizou isso foi o Congresso Nacional já há muitos anos, por lei, ao não mais decretar prisão para o usuário. O que nós estamos discutindo aqui no Supremo, que também é uma discussão mal compreendida, é qual a quantidade de maconha que distingue o usuário do traficante. E, portanto, se o Supremo não definir isso, quem vai definir é o policial quando faz o flagrante de alguém portando drogas. E aí, o que acontece e o que se revelou na vida real, eu sou do Rio, é que na zona sul do Rio, 50 gramas é consumo pessoal, na zona norte é tráfico. Então, você passa a ter uma discriminação ou geográfica ou pior, uma discriminação racial. Quando é branco é porte, quando é uma pessoa negra é criminalizada. Portanto, é para evitar esse tipo de discriminação que nós queremos estabelecer uma quantidade. Não há solução fácil para lidar com drogas, no mundo inteiro esse é um problema. Mas o que eu posso dizer é que a política pública que nós temos praticado no Brasil não funciona. O tráfico vem aumentando o seu poder sobre as comunidades pobres e o crime organizado tem avançado no Brasil. O presidente do STF comentou ainda a recente pesquisa de popularidade realizada pelo Instituto Datafolha. O levantamento aponta que 38% dos entrevistados reprovam o STF. Segundo o ministro Barroso, está sendo feito um esforço para melhorar a imagem da Corte, mas os números ainda refletem uma campanha negativa realizada no governo passado. Na gestão anterior, o Supremo foi o alvo principal de ataques do chefe do Poder Executivo. O Supremo foi eleito como o inimigo do governo, injustamente, mas foi eleito e, portanto, teve mídia negativa durante 4 anos e uma parte relevante do eleitorado votou no ex-presidente e, portanto, assimilou essa narrativa que eu acho que não é correta. E, portanto, há uma parte da sociedade que foi induzida a supor que o Supremo fosse um problema e essa parte da sociedade elegeu muitos representantes no Congresso que vocalizam esse sentimento. Essa é a primeira razão. Houve uma eleição do Supremo como adversário, digamos assim, de uma corrente política, o que não é verdade, e as pessoas
que professam esse sentimento têm uma visão crítica do Supremo que eu estou trabalhando para desfazer. O Supremo não é parte do problema, o Supremo no Brasil foi parte da solução de muitas questões. Em segundo lugar, o Supremo decide as questões mais divisivas da sociedade brasileira. A gente está sempre desagradando alguém, ou a gente desagrada o governo ou desagrada o contribuinte. Quando faz a demarcação de terra indígena, você desagrada ou os indígenas ou desagrada agricultores que são afetados por uma demarcação. Ser um tribunal constitucional independente, com coragem moral de fazer a coisa certa, significa desagradar a muitos interesses políticos, interesses econômicos de grupos poderosos. O que não pode acontecer é cada um que se sinta desagradado ou infeliz com uma decisão querer mudar a estrutura ou a composição do Supremo, porque aí não há institucionalidade que possa resistir. Por fim, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou o trabalho que tem feito para aproximar o Supremo Tribunal Federal de diferentes segmentos da sociedade e, assim, contribuir para a pacificação do país. Eu penso que o papel do Supremo é defender a Constituição e a democracia. A democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores, e nós devemos ser capazes de escutar todos os segmentos da sociedade e depois julgar com imparcialidade e tecnicamente. Mas conversar com a sociedade faz parte do papel de um juiz que não está trancado no seu gabinete. E, portanto, eu recebi em casa ontem o presidente da República e diversos ministros do Supremo. Na semana anterior havia jantado com o governador de São Paulo, conversei já com os segmentos do agronegócio, já conversei com as centrais sindicais, já visitei favelas, já fui à universidade. Portanto, considero que todos os setores da sociedade que atuem legitimamente, sem intolerância, sem agressividade, merecem respeito e consideração. E eu ouço todo mundo, e o que nós precisamos fazer no Brasil é recuperar esta civilidade, a capacidade de pessoas que pensam diferente sentarem na mesma mesa e conversarem com respeito e consideração, sem a necessidade de se desqualificarem e de se ofenderem. Eu considero que essa é uma das missões que eu quero cumprir, até porque não tenho nenhuma ambição política e, portanto, me sinto muito confortável de trabalhar pela pacificação do país, no sentido de que ninguém precisa abrir mão da sua convicção, mas tratar as pessoas com civilidade faz a vida ficar melhor, faz o país ficar maior. A seguir, vamos falar sobre o entendimento da Justiça sobre contratos de trabalho firmados entre brasileiros e empresas internacionais. Eu volto já. Está pensando em trabalhar no exterior? Então é bom ficar atento com os detalhes do contrato que vai ser assinado. Recentemente, a Justiça Trabalhista afastou a aplicação de leis brasileiras em acordo firmado entre um trabalhador brasileiro e uma empresa internacional. Informações com Evne Araújo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, capital, rejeitou a aplicação de normas brasileiras em um contrato de trabalho internacional firmado entre um trabalhador e uma companhia de cruzeiros marítimos. Segundo o processo, o rapaz foi contratado no Brasil por intermédio de uma agência terceirizada e navegou por águas brasileiras por meio de 3 acordos diferentes. As empresas reconheceram um vínculo empregatício, mas alegaram que a intermediária no país emitiu apenas uma certificação. O contrato teria sido assinado diretamente com firmas do exterior e o processo de contratação realizado a bordo. Segundo a decisão que negou a aplicação da legislação brasileira no contrato de trabalho, as empresas tiraram de si a obrigação de provar o regime internacional ao apresentar todos os documentos da contratação. O entendimento foi de que a internet permite transpor fronteiras e assinar acordos trabalhistas globais. A decisão, segundo a desembargadora relatora do caso, foi fundamentada com base em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O TST aplica a chamada Lei do Pavilhão para situações semelhantes. A norma, prevista na Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, foi ratificada pelo Brasil por meio de um decreto em 1929. Ela diz que deve prevalecer em contratos para trabalhos em navios a lei local de prestação do serviço.
Para repercutir o assunto, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Rafael Felizbino. Antes de mais nada, eu cumprimento, doutor, pela participação conosco aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Justiça. É uma situação muito curiosa, particularmente nesse mundo globalizado, os transportes têm sido facilitados, a troca de informações também, e muitas pessoas estão justamente em busca de um trabalho no exterior, em empresas internacionais. Juridicamente falando, no caso concreto, por que a magistrada afastou a aplicação brasileira nesse processo? No caso aqui que estamos debatendo, a principal razão foi o fato de que o contrato celebrado, embora fisicamente assinado no Brasil, ele é um contrato internacional. Foram juntados aos autos o contrato de trabalho marítimo em língua estrangeira, devidamente traduzido, porque a lei processual assim determina, Se você junta um documento em língua estrangeira, você tem que juntar a respectiva tradução, onde consta que esse contrato de trabalho seria regido pelas leis do estado da bandeira da embarcação, que é justamente o que prevê, a lei de pavilhão, conhecida também como Código de Bustamante. Por essa razão, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ser inaplicável a legislação brasileira, mas sim a legislação da bandeira da embarcação naquele determinado contrato de trabalho. É interessante com relação aos termos jurídicos, aqui na TV Justiça a gente tem tentado fazer uma tradição deles, é exatamente essa referência, a lei do pavilhão, ou seja, a bandeira ou da embarcação ou do país especificamente em questão. Isso. E essa lei do pavilhão, ela é bastante clara nesse sentido, E os contratos de trabalho que têm sido celebrados por essas empresas de forma internacional, tem observado, inclusive constando cláusula expressa em observância a essa lei do pavilhão, que é o Código de Bustamante, deixando claro que será aplicável a legislação trabalhista da bandeira da embarcação, E que muitas vezes nem sempre é uma legislação que é mais desfavorável ou mais lesiva ao trabalhador, em alguns casos é até mais benéfica. Estamos falando essencialmente entre a questão da legislação brasileira e a legislação do país ou da embarcação em questão. O que a Organização Internacional do Trabalho fala a respeito dessas situações? A Organização Internacional do Trabalho ela tem a Convenção 186, que regulamenta o trabalho marítimo e, como ela diz no texto, das gentes que trabalham aí em alto mar. Lá são estabelecidos requisitos e condições mínimas para o trabalho, como idade mínima, remuneração, alojamento, jornada de trabalho, proteção à saúde e assistência médica. Também a Convenção prevê obrigações de os Estados-membros implementarem as políticas da Convenção. Mas veja que a Convenção não traz uma norma específica sobre qual legislação será aplicada. A Convenção traz diretrizes para que os Estados-membros possam legislar e observar esses princípios, essas ideias constantes da Convenção 186 da OIT. Existem situações em que a legislação brasileira pode ser aplicada em relação a esses trabalhadores brasileiros? Existem. Não, muito embora a questão da aplicação da lei do pavilhão ela seja a regra, é muito comum que na Justiça do Trabalho isso é recorrente, que se aconteçam os contratos celebrados de maneira fraudulenta. Se ficar provado que o contrato não era um contrato internacional típico, verdadeiro, se ficar provado que esse contrato foi elaborado de modo a afastar a aplicação da legislação trabalhista, nós temos aí a aplicação do artigo 9º da CLT, que prevê que são nulos de pleno direito as manobras exercidas e tomadas com o objetivo de afastar a aplicação da CLT. Então, nesse caso, e tão somente nesses casos, teremos a aplicação da legislação trabalhista, mas, repito,
deve ser provada a fraude. Eu vou mudar um pouquinho o universo, que é uma coisa muito comum aqui em Brasília, particularmente, que é o caso de pessoas que são contratadas para a prestação de serviços nas unidades diplomáticas, nas embaixadas de outros países aqui em Brasília. Como é que funciona? É semelhante a situação? É uma situação bastante semelhante, né? Temos como regra que será aplicada a legislação trabalhista da embaixada e não necessariamente a legislação trabalhista brasileira, né? Agora, se a prestação de serviços ela for tomada por empresa ou empregador brasileiro, mas a serviços da embaixada, aí sim nós teremos a aplicação da legislação brasileira. Mas, como regra, é a aplicação da legislação do país da embaixada, como nós temos aí realmente muitas situações em Brasília. Doutor Rafael, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ficam aí as dicas para a pessoa que está na expectativa de uma contratação, desejando fazer algum tipo de trabalho semelhante e que ele fique atento exatamente às regras do jogo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ótimo jornal a todos. Feliz Natal também, já desejando a todos, na medida que estamos já nos encaminhando para a comemoração do Natal já nesse final de semana. E a seguir, Superior Tribunal de Justiça mantém prefeito do município de Ji-Paraná, em Rondônia, afastado do cargo. As informações em instantes. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve prefeito do município de Ji-Paraná, em Rondônia, afastado do cargo. Aline Campelo tem os detalhes da decisão. Confirmando decisão do relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou o pedido para que o prefeito de Ji-Paraná, em Rondônia, Isaú Raimundo da Fonseca, fosse reintegrado ao cargo. O prefeito é investigado como suposto líder de uma organização criminosa que teria sido responsável por fraudar licitação para a iluminação pública do município. De acordo com as investigações, o chefe do executivo teria orientado um pregoeiro a agir para que determinada empresa fosse privilegiada e selecionada na licitação. Segundo a polícia, houve deliberada diminuição da competitividade do certame e favorecimento de uma das participantes, a qual recebeu mais de 17 milhões de reais dos cofres públicos. Além de determinar o afastamento do cargo, o Tribunal de Justiça de Rondônia apreendeu o passaporte do prefeito e o proibiu de sair do país e do estado de Rondônia, bem como de ter contato com os demais investigados. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o afastamento da função pública representaria o encerramento antecipado do mandato. O ministro Antônio Saldanha Palheiro destacou que durante a tramitação do habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Rondônia prorrogou as medidas cautelares contra o prefeito por mais 120 dias. Para o relator, tanto a primeira decisão cautelar quanto a prorrogação das medidas foram devidamente fundamentadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, determinou que o pedido para processar e julgar a ação, que trata de devolução de recursos para a construção de presídios em São Paulo, deve correr na Justiça Federal. A reportagem é de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pelo Estado de São Paulo para não devolver valores de convênios firmados com o Ministério da Justiça para a construção de 5 unidades prisionais no estado. As obras foram executadas e inauguradas sem o acompanhamento do Departamento Penitenciário Nacional. A devolução integral do dinheiro seria porque o DEPEN não validou os convênios, gerando ao Estado a obrigação de restituir os valores. Mas, segundo o Estado de São Paulo, o DEPEN apenas realizou vistorias das prisões anos depois da ocupação das unidades. E por isso a inspeção não retrata com exatidão o estado original das construções, por causa da deterioração causada pelo uso e também por rebeliões. Além disso, os valores aplicados foram aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas ao analisar a ação, o ministro Nunes Marques entendeu que não cabe ao Supremo julgar o pedido porque não há conflito que apresente o risco ao Pacto Federativo.
Por isso, o ministro determinou que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal de São Paulo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.